De economia, a taxa de desocupação para o trimestre encerrado em agosto ficou em 5,6%. É o patamar mais baixo desde 2012, início da série histórica da PNAD contínua, divulgada hoje pelo IBGE. Alan Gani está aqui no estúdio, segue comentando com a gente os assuntos relacionados à economia. Gani, esse dado surpreende, está dentro daquilo que é esperado diante dos outros índices que foram apresentados? Olha só, Nonato, veio dentro das projeções do mercado financeiro a taxa de desemprego em 5,6%. De fato, traz um aquecimento no mercado de trabalho, houve aumento de empregos formais no setor privado, mas me chamou a atenção também o aumento da população fora do mercado de trabalho. O que significa isso? São pessoas que têm idade para trabalhar, mas optaram por não trabalhar. Então, por exemplo, a pessoa lá vive de um auxílio do governo, a dona de casa, um estudante que resolveu estudar e não quer trabalhar, alguém que vive de herança, o que quer que seja, né? Então, você não considera essas pessoas, mesmo que tenham idade para trabalhar, não consideram elas como desempregadas. E houve um aumento do percentual dessas pessoas. Isso pode ter atingido a taxa de desemprego, porque à medida que a pessoa optou por não trabalhar, ela não é considerada desempregada. Mas, de fato, também houve aumento nos empregos formais. Com isso, a gente tem hoje no Brasil 102, grandes números, né? 102 milhões de pessoas empregadas, 6 milhões de pessoas desempregadas e mais ou menos 65 milhões de pessoas que têm idade para trabalhar, mas optaram por não trabalhar e, portanto, não são consideradas desempregadas. Gani, na sua avaliação, o mercado de trabalho vive um bom momento ou, de fato, até o avanço do emprego informal que você pontuou também tem a ver com esses dados? Vive um bom momento o mercado de trabalho, isso é inegável, né? Há um aquecimento no mercado de trabalho, embora a economia esteja desaquecendo, mas o mercado de trabalho ele acaba respondendo tardiamente ao ciclo econômico por conta de custos de demissões, admissões, treinamentos, etc., que a gente chama de fricções no mercado de trabalho. Mas o mercado de trabalho está aquecido. Agora, poderia ser ainda mais robusto caso essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho por opção, elas estivessem trabalhando, né? O Brasil é um dos países que tem o percentual mais alto de pessoas fora do mercado de trabalho que por opção própria, né? E poderiam estar trabalhando. Isso é muito importante, principalmente num país jovem, numa economia emergente, porque você tem que utilizar essa mão de obra, né? Eu ia perguntar, esse povo não paga boleto? Pois mas a inadimplência está alta, a gente comentou disso. Exatamente, a inadimplência está alta e o que acontece, né? Então, muitas vezes a pessoa, isso acontece muito em regiões mais pobres do país. Então, a pessoa vive lá de um auxílio do governo, consegue... Vai tocando, né? E também tem uma questão metodológica que é bastante interessante. É assim, né, em vários países, né? Então, além da pessoa que optou por não trabalhar, não é considerada desempregada, segundo o IBGE, se você trabalhar 1 hora por semana, isso for, né, contínuo, de maneira contínua, né, sempre 1 hora por semana você já é considerado empregado. Então também, né, é questionável toda essa metodologia, mas é assim. Agora, o fato é que o Brasil poderia utilizar melhor essa força de trabalho, né, a mão de obra, porque mão de obra significa mais capacidade produtiva do país. Sim, e claro que esses que trabalham aí 1 hora, como você citou, são exceções. São exceções, não é isso, a exatamente, não é a maioria. Exatamente. Legal, Gani. Vamos passar essa conversa, esse assunto para os comentaristas, a Deise Ciocari e também o Túlio Nassa, que estão com a gente. Ô Deise, esse índice de 5,6 no trimestre encerrado em agosto, como o Gani destacou, é um bom indício, é um bom cenário, ou seja, o governo poderá trabalhar bem esse índice no que diz respeito a dizer que está fazendo muito pelo emprego aqui no Brasil, pela economia. É um dado interessante para ser usado politicamente, Deise?
É um dado interessante, Nonato. O número é positivo, sim, para o governo, né, que tenta usar o mercado de trabalho como uma vitrine política, mas ele esconde alguns problemas estruturais, né? A informalidade, ela ainda é muito alta. E o rendimento médio do brasileiro, ele tem avançado muito pouco. Além de tudo isso, a gente tem uma desigualdade regional muito forte. Então, em outras palavras, a gente tem, sim, mais gente ocupada, e é isso que esses números revelam, mas nem sempre em empregos de qualidade. E tem um outro dado que é importante observar, que o ritmo de geração de vagas formais, ele caiu, o que indica uma desaceleração. É óbvio, como você falou, né, Nonato, que politicamente o presidente Lula ganha fôlego no curto prazo, mas ele também acaba assumindo um risco, porque se esse cenário, por acaso, se inverter, o desemprego ele pode virar rapidamente um ponto frágil na narrativa do governo, né? Aliás, esse tem sido um dos assuntos do governo na geração de emprego, a volta do mercado formal desde a campanha eleitoral, mas esses números eles não são tão sólidos quanto parece, mas na hora da narrativa política e das eleições eles funcionam sim. Túlio, a Deise citou aí a qualidade, né? Como que você avalia essa qualidade da recuperação do mercado de trabalho? E como a gente falava há pouco com o Gani, a persistência da inadimplência ainda em grande parte e parcela da população, mesmo com mais gente empregada, indica o que exatamente? Olha, Soraya, você tocou no ponto fundamental, a qualidade dos números da economia de hoje. É isso que a gente precisa olhar, e não apenas a quantidade. Se nós observarmos aí a história da política econômica dos governos, nós vamos ver no passado recente que esse modelo econômico keynesianista que o governo adota, ou seja, de aumentar o gasto público, de fazer programa de aceleração de crescimento, ele gera, num primeiro momento, efeitos positivos. Ele aquece a economia, aquece o consumo e, com isso, o número de empregos tende a aumentar. Mas é preciso verificar até quanto tempo isso dura, porque esses créditos, por exemplo, que são oferecidos à população, são créditos para o consumo, não são créditos que a população pega e vai efetivamente melhorar de vida, ter uma autonomia, ela vai se endividar. E isso provoca, então, a médio prazo, um efeito ruim para a economia, porque aumenta a inflação, porque essa taxa de emprego ela vai no futuro cair. Então, por essas razões, seria muito melhor que o governo tivesse uma política de responsabilidade fiscal, que o crescimento fosse paulatino e sustentável. Por essas e por outras que o diabo realmente mora nos detalhes, Soraya.